Bom dia. Lucas 17, a partir do versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se caso ele venha se arrepender, perdoa. Ensinamento de Jesus, dizendo, quando alguém pecar contra nós, alguma coisa, algum agravo, alguma coisa, mas ele vier e nós temos a obrigação de chamar a atenção. Ele errou, vamos chamar a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoa. Presta bem atenção. Isso errou. Pecou. Chama a atenção dele. Você fez isso e isso está errado. Aí, ele se arrepende. Se ele vem e se arrepende, é nosso dever, nossa obrigação perdoar. Mas se ele não se arrepender, nós não podemos perdoar. Por que nós não podemos perdoar? Porque Deus não perdoa, nós temos que perdoar de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos que entender bem, gente, o que é perdão. As pessoas vivem um evangelho diferente. Não o evangelho de Jesus Cristo. Que nós estamos falando agora sobre o perdão. Presta bem atenção, nós estamos no versículo 3 de Lucas 17. Jesus falando. A pessoa errou com você. Você vai chamar a atenção. Chamou a atenção dele. Você está errado nisso e naquilo. A pessoa, não, realmente eu fiz, eu me arrependo. Se arrependeu, pediu perdão, perdoa. Mas ele não se arrependeu, não tem que perdoar. Por que nós vamos perdoar se Deus não perdoa? A pessoa está no erro, não quer se consertar, não se conserta com o Senhor, Deus não vai perdoar. E se Deus não vai perdoar, por que nós podemos perdoar? Também não. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Pediu perdão, perdoou. Se arrependeu. Quando ele aprontou e não se arrependeu, deixa para lá. Eu vejo pessoas achando que estão fazendo muita coisa. É a vontade do Senhor. Fulano está lá no erro, está aprontando tudo que você apronta. Não, mas eu te perdoo. E daí adianta o seu perdão? Se Deus não perdoa quem está no erro. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem. Se arrepender, vir diante do Senhor, pedir perdão, o Senhor vai perdoar. Não perdoa, não se arrependeu, não tem perdão. Versículo 4. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ti contigo dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Olha o Senhor nos falando. A pessoa errou contra você 7 vezes durante o dia. Mas 7 vezes veio diante de você e falou, me arrependo, me perdoa. Então perdoa. Pastor, mas está sendo abuso. Ele hoje aprontou já várias vezes. Toda hora vem, pede perdão, dizer que está arrependido. Perdoa. Ele se arrependeu, perdoa. Mas ele aprontou e não pediu perdão. Como é que você pode perdoar? Não, fulano fez isso eu perdoei ele. Não, presta atenção. Vamos entender o perdão.
Você me fez alguma coisa, mas eu vou chamar a sua atenção. Olha, você está aprontando isso e isso não está certo. Você não falou nada, não, ficou quieto, não se arrependeu, também não tem nada para te perdoar. Você se arrependeu. Claro, com certeza, perdão. Na hora. É o mandamento do Senhor. Diante disso, versículo 5, diante disso pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos então foram entender, começaram a entender a palavra do Senhor. Ou seja, para viver o evangelho, para ficar, os discípulos disseram, os apóstolos, não mais discípulos, porque aqui já era apóstolo, Jesus já tinha os chamados de apóstolos. Então agora os apóstolos, Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque para agir, viver o evangelho tem que ter fé. O povo fica vivendo uma religião. É uma religião, não, eu perdoo todo mundo. Ou seja, você acaba concordando com o erro, você está aceitando o erro, o que Deus não aceitou. Ah, pastor, fulano está fazendo isso e isso comigo. Eu já falei, mas não se arrepende, mas eu já perdoei. Não perdoei, não. Tá errado diante do Senhor, eu não perdoei. Porque Deus não perdoou. Como que eu posso fazer aquilo que Deus não faz? O fato de você estar perdoando todo mundo, a pessoa está aprontando, está fazendo tudo, eu perdoo, é o que na verdade é uma concordância, uma incentivação. Você está incentivando a pessoa a continuar no erro, permanecer no erro. Vamos entender o evangelho. É por isso que os discípulos entenderam. Depois Jesus falou, caramba, Senhor, aumenta a nossa fé para nós vivermos esse evangelho, para nós viver essa sua palavra. Aumenta a nossa fé. Eu acho que todos nós precisamos estar pedindo ao Senhor isso, para o Senhor aumentar a nossa fé. Para nós aprender a viver o evangelho de Jesus Cristo. Não viver outra coisa. Não viver uma religião qualquer, um ensinamento qualquer que ensina aí nessas denominações. Versículo 6. Ao que encorajou o Senhor. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé, tamanho de uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que tem. Se tiver fé, a fé é pequena, mas você fazer uso dela, sabe, colocar ela em prática. Você diz para essa moreira, diz para essa árvore, sai daqui e pula lá no mar. Ela vai pular. Ter fé. Fé no Senhor Jesus. Fé na palavra dele. Porque se nós não tivermos fé, não adianta. As pessoas hoje praticam uma fé estranha. Porque a nossa fé tem que ser a fé em Jesus. O que é fé em Jesus? É viver a palavra dele. É praticar a palavra dele. É o que ele fala. Não, pastor, mas aí eu acho que é maldade. Eu tenho que perdoar todos. Jesus perdoou a todos. Não, Jesus não perdoou a todos, não. Jesus perdoou e perdoa os arrependidos. Aqueles que arrependem. Aqueles que estão na bagunça, que estão fazendo tudo que é errado na desobediência, não são perdoados. E se morrer, vão para o inferno. Quem vai mandar para o inferno? Jesus. É Jesus que vai mandar para o inferno. Não, Jesus vai perdoar. Não, quando você acha que é dar uma de bonzinho, não sou bonzinho, boazinha, já perdoei, tá tudo certo, se a pessoa se arrepender sem nada, você está fazendo o quê?
você está concordando com o erro, você está concordando com o pecado. Vamos ler, vamos meditar aqui na palavra, vamos ver o que está falando. Nesse evangelho aguinha com açúcar, bonzinho que vocês escutam por aí, não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Eu não estou falando nenhuma outra coisa, palavras minhas, não. O que eu estou falando com você é o evangelho, nós estamos lendo o evangelho. Você tem Bíblia, você abre ela, você medite. Vê se não é exatamente isso que o Senhor está nos falando. E não é nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, não. Está falando, é o próprio Senhor Jesus. Você vê que a coisa foi tão grande que os discípulos pediram, os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Temos que ter fé para viver. Versículo 7. Qual de vós tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará. Pode vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume, direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto come e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer o escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Jesus dá outro exemplo. Vamos falar hoje em termos de empregado. Você tem um empregado que está lá no campo, está trabalhando no campo, tá arrumando a terra, está plantando, ou está em qualquer outra coisa, na sua casa trabalhando, fazendo qualquer coisa. Aí no almoço o empregado vem, você não vai falar, olha, toma, lava ali, senta aí, vai almoçar, vai jantar. Você fala o que? Fala, escuta, agora chegou? Vai, se arruma, lava, se apronta, né, que tá sujo lá da terra, está sujo lá da coisa da roça, vai se arrumar, se aprontar e arruma comida aí pra mim. Vai almoçar aí, fazer o almoço e me serve. Eu vou comer, vou beber, depois que eu comer e beber, agora você vai e come. Não, pastor, isso é abuso, eu já estava trabalhando demais. Não, é a ordem da coisa. É isso que Jesus está dando a entender. Nós estamos mostrando o que é justiça. Existe não, tem que ser bonzinho assim, bonzinho ali. Não é assim. Não é assim. Não, você tem lá o funcionário que você paga, ele está lá mexendo até, terminou, tá, agora vem, se arruma direitinho aí, faz a minha comida e me serve. Agora depois terminei de comer, agora vai você e serve. Exemplo que Jesus está dando. E aí ele ainda pergunta. Depois ele come. Versículo 9 ele perguntou, porventura, deverá agradecer o escravo porque este fez o que ele havia mandado? Tem que agradecer ele agora, porque, nossa, ele se esforçou demais. Não, ele fez a obrigação dele. Você paga ele para isto. Então, ele nada mais fez do que a obrigação. Ele cumpriu com a obrigação dele. Então você não tem... vamos, por isso que eu falo, temos que sempre prestar atenção na Bíblia. Eu não posso externar aqui uma outra opinião minha, não. Tem que externar. Jesus disse. Ele diz, porventura deverá agradecer escravo. Este fez o que ele havia mandado. Tem que agradecer escravo. Não, você fez, não, ele fez o que tinha que fazer. É o trabalho dele. Versículo 10. Assim, igualmente vós, depois de haver realizado tudo, quando vos foi, que é tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Então você tem que entender tudo que o Senhor está falando e obedecer.
É obedecer. Por quê? Assim, igualmente nós, depois de havermos realizado tudo quanto nos foi ordenado. Nós temos que fazer tudo que nos foi mandado fazer. Determinado. Nós temos que fazer tudo isso. E depois, então, nós vamos pensar que nós somos servos inúteis. Então, nada. Porque nós só estamos cumprindo com o nosso dever. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não sou nada. Por isso que sempre eu falo com vocês, eu não sou nada. Ah, por que eu estou aqui agora de manhã aqui pregando? Porque o Senhor mandou, eu só estou obedecendo. Eu não estou fazendo nada mais, não. É minha obrigação. Ah, não, eu sou melhor diante de Deus. Deus é bom. Diante do Senhor, o meu galardão é maior. Ah, porque eu acordo de madrugada, eu estou ali pregando, eu estou vendo isso, eu estou lendo, não tem nada. É mandamento do Senhor, sou um inútil. Sou um inútil. Porque eu só faço o que o Senhor manda. É o meu dever, a minha obrigação, não estou fazendo nada mais, não. É isso que você tem que entender. Ele deu exemplo aqui antes. A pessoa está lá, está trabalhando, você está aqui, ele não interessa, ele está na sua casa, ele é seu empregado, é sua empregada. Está lá mexendo lá fora, arrumando as coisas, está dando fazer, você está em casa, você não está fazendo nada. Mas ela chegou na hora do almoço, sabe que ela está com fome? Tá, primeiro você se arruma, você limpa, vai fazer minha comida, vai me servir, para depois você comer. Ah, não, ela fez muito. Não, ela fez a obrigação dela. Você paga o salário, isso é o dever dela. Ela sabe qual que é a função dela. Não é essa a realidade? Então, da mesma forma, somos nós. Ah, não, por que nós não podemos adulterar? Por que nós não podemos mentir, enganar, fazer qualquer outra coisa? Porque o Senhor diz para não fazermos. Ah, nós temos que agradecer por isso? Não, estamos fazendo o que Ele manda. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque Ele manda. Por que nós temos que praticar misericórdia? Porque Ele manda. Então, somos servos inúteis. Somos inúteis. Porque só fazemos o que Ele manda. Aí tem gente falando, não, eu sou assim, o meu galardão é grande, meu galardão é isso, aquilo. Conversa fiada. Ao contrário, você está perdido, está perdida. Isso aqui é a realidade. Versículo 11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram o seu nome. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que foram curados, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus está indo para Jerusalém, e ele passa ali na divisa entre Samaria e Galiléia. Samaria pertencia a um povo que não gostava, era considerado inimigo do povo de Jerusalém. Desde a época da divisão de Israel, ficou Israel de um lado e Judá do outro.
Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Desde a época do neto de Davi, o filho de Salomão, Roboão. E quem ficou com o reino do norte, com as 11 tribos, foi então Jeroboão. Foi um déspota. Então o que acontece? Então Jesus passando por ali, antes de chegar num povoado, 10 leprosos, e os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Isso durante anos, décadas, séculos, digamos assim. Até um tempo atrás, mesmo aqui, no Brasil, não existia vacina. E os leprosos tinham que manter distância. Até para pedir esmola, você passava nas praças, eles ficavam no meio das praças, e eles ficavam pedindo a esmola de longe, as pessoas jogavam pela janela do ônibus, porque nem no ônibus não podiam estar encostando, porque a lepra era altamente transmissível. Lepra é uma deficiência que vai consumindo o corpo das pessoas. Eu vi muito quando eu era pequeno, eu vi na Jovem dos leprosos na praça, passava de ônibus, eles de longe pedindo alguma coisa. E então, os leprosos não podiam se aproximar. Aí eles de longe, aqui nós estamos vendo que de longe eles gritaram, os gritos chamaram por Jesus. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles gritaram que eles não podiam se aproximar. O leproso se aproximasse das pessoas, tinham que ser mortos a pedrada. Que se aproximasse, tivesse contato com o leproso, também tinha que ficar numa espécie de quarentena durante o tempo para ver se pegou ou não a lepra. O leproso era morto a pedrada. Muito bem. Mestre, tem piedade de nós. Aí Jesus vendo, Jesus simplesmente falou com ele assim, olha, para eles, ide, vão, e mostrai-vos ao sacerdote. Ide, mostrai ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Jesus falou, vai lá, apresenta o sacerdote. Ou seja, Jesus já tinha dado a palavra. E enquanto eles estão obedecendo, caminhando em direção para ele ao sacerdote, indo para encontrar com o sacerdote, de repente eles estão caminhando, eles perceberam, opa, rapaz, tô curado, acabou. As feridas, a enfermidade, acabou. Os leprosos eram corpo cheio de buraco, deficiente. Leproso falta dedo, perna. Hoje não, hoje existe a cura, o controle da lepra. Os leprosos vão perdendo parte do corpo sem perceber. Às vezes estão com um copo na mão e na hora que guarda o copo lá, você vê, lá ficou agarrado no copo por um dedo, um pedaço do corpo. Então eles estavam todos assim, de repente eles estão indo, olha, caramba, estou curado, recuperado, os 10 leprosos ficaram curados. Mas o que acontece? Eles vendo a cura, um deles voltou. Só um voltou glorificando a Deus, dando glória a Deus, aleluia, agradecendo ao Senhor, e veio e se prostrou diante de Jesus. Jesus pega e fala, mas vem cá, não foram 10 que foram curados? Por que só um voltou? E outra mais, esse que voltou ainda era considerado inimigo do povo de Deus, inimigo de Judá, inimigo de Jerusalém. Porque ele era samaritano, era de Samaria. O único que voltou era esse estrangeiro, esse que é considerado inimigo. Só ele que voltou. Se rendeu diante do Senhor. Jesus questionou, vem cá, cadê os outros? Só esse que voltou? E esse é estrangeiro. Era samaritano.
Somente ele. Mas o que Jesus disse para ele? Então Jesus declarou-lhe, levanta-te. Ele estava ali glorificando o Senhor, agradecendo. Para Jesus falou, levanta-te. Vai. A sua fé te salvou. A fé dele. Fé em Deus, que ele voltou para agradecer, crendo em Deus, crendo no Senhor. Os outros receberam a cura, está tudo bem. E depois continuou. A fé dele salvou. Ele falou, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Essa aí alcançou a salvação. Vamos tomar cuidado também quando nós recebemos, estão recebendo bênção, estão recebendo milagre na nossa vida, mas achamos que é tudo normal. Ah, não aconteceu normal mesmo, não tem nada a ver, não. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Versículo 20. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem haverá anúncio, ele ali, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Fariseus, religiosos questionando. Você está falando, quando virá o reino de Deus? Quando isso acontecerá? Questionando. Jesus falou, olha, rapaz, no reino de Deus não vem com a aparência visível. Igual todo mundo está pensando, não, vai chegar a vinda do reino de Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter mudança ali, vai ter aquele transbordar aquilo, não. Aí nós estamos falando do juízo de Deus. As pessoas têm muita gente que fala que é a vinda do reino de Deus, que é a ira de Deus. Não é nem ira de Deus, tá? Não tem nada a ver com a ira de Deus. Nós já temos falado sobre isso e vamos falar mais adiante. É que as pessoas estão no pecado, vivendo no pecado, permanecem no pecado para serem destruídos. Isto que é a ira. Agora o reino de Deus vai chegar, quando Jesus vier com os anjos, vai estar acontecendo, vai estar caindo tudo. Não. Isso é o juízo de Deus. A vinda do reino de Deus não vem com a aparência, você vai perceber, não está acontecendo. Não, já veio. Não haverá anúncio, como Jesus diz, versículo 21. Nem haverá anúncio, ele aqui ou ele lá, pois o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus está acontecendo isso, está chegando o reino de Deus. Não, Jesus está voltando ao reino de Deus. Não, o reino de Deus já está aqui. Nós estamos falando da vinda de Jesus, não é o reino de Deus. O reino de Deus já está. Desde quando Jesus veio? Desde a vinda de Jesus. Desde a vinda de Jesus, que nós já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. Desde quando Jesus veio. Você tem a base, você começa a observar lá como é que foi a pregação, como é que começou. Os primeiros pregadores do Novo Testamento, João Batista, Jesus, como é que Jesus começou pregando? A chegada do reino de Deus. A chegada do reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Nós aqui temos a opção de querer optarmos por ele, por viver nele, viver de acordo com a determinação dele, a determinação do Senhor. O reino de Deus chegou da vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Foi isso que ele começou a anunciar, que ele começou a pregar. Falou, ha chegado o reino de Deus. Então as pessoas ficam fazendo muita confusão. Não, o reino vai ser assim, o reino vai ser assado, vai ser desta maneira, daquela maneira. Gente, existe a ira de Deus.
que não é como as pessoas imaginam. Ah, não, porque quando vai acontecer, o sol vai derreter, vai cair, com certeza as estrelas vão cair, vai existir morte, vai ter tudo aqui, terremoto, morte, não é a ira de Deus. Ali é simplesmente o juízo de Deus acontecendo mesmo, tá determinado pelo Senhor. A ira de Deus, depois quem lê com calma lá em Romanos 1, nós chegaremos lá, não sei quando, ainda temos ainda mais o Evangelho de João pela frente, Atos, Apóstolos, está mais no final do ano. Mas o reino de Deus já chegou. A vinda de Jesus, a vinda de Jesus não é o reino de Deus. Tá? Nós lemos hoje Lucas 17, até o versículo 21. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do versículo 22. Toda dúvida nos esclareceu na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo: leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.